Quem está em Deus, Ele mesmo. Você está em Deus? Eu estou em Deus. Ele mesmo lançará fora todo o medo da sua vida. É o próprio Deus. É Ele que te promete isso. E estudando, Deus me mostrou que o que atrai o medo é o pecado. Sabe por que o homem tem muito medo a respeito da morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a eternidade. Mas por causa do pecado de Eva e Adão, nós estamos condenados a essa morte. Mas em Jesus, nós temos vida eterna. Mas o pecado, ele atrai o medo. Então o medo é atraído pelo pecado. E eu quero compartilhar com você um texto que está em Isaías 20, no versículo 1, no versículo 2. Pode colocar para as pessoas acompanharem. E depois do versículo 18 ao versículo 20. E esse texto lá de Êxodo vem falando a respeito da saída do povo no deserto. Aqui a gente já tem ouvido a respeito do tempo de juízo. Nós temos ouvido sobre a libertação do povo, que em meio à Páscoa Deus mandou, aspergir o sangue do cordeiro para que trouxesse livramento para o povo, quando passasse o anjo da morte, o anjo destruidor, não matasse, não entrasse na casa daqueles que tinham aliança com ele. Nós já temos ouvido a respeito disso. E o povo ficou livre do seu cativeiro, o cativeiro que eles viviam no Egito. Mas o povo foi em direção à terra que Deus havia prometido. E no meio desse caminho, o povo pecou. O povo murmurou tanto, mas tanto, que o trajeto que eles iam fazer, a caminhada que eles iriam fazer, que era em meses, eles ficaram lá 40 anos por causa do pecado. Só que Deus ama tanto o povo dele. Você é povo dele? Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Então diz aí, eu sou a igreja do Senhor. Esteja junto comigo nessa hora. Sabe por quê? Porque Deus tem planos. Os planos de Deus para nós não mudou. Os planos de Deus continuam o mesmo. Ele nos ama tanto, tanto, que Deus tem prazer em liberar misericórdia e graça. Deus tem prazer em nos restaurarmos. Deus tem prazer em nos perdoar. E Deus, mesmo diante de toda a dureza daquele povo, lá em Êxodo 20, Deus vem trazendo a respeito das promessas dele, da aliança dele. Deus vem falando a respeito de tudo aquilo que ele tinha para que o seu povo não pecasse. Por quê? Por amor. Porque Deus ama. E o Pai que ama, Ele orienta. E ali Ele colocou todos os mandamentos. Moisés subiu ao monte. No monte ele ouviu o Senhor. E lá o Senhor entregou para ele todos os mandamentos. E ele desceu. Mas Deus não queria um relacionamento só com Moisés. Deus queria um relacionamento com o povo. Assim como Deus não quer um relacionamento só com o pastor da igreja. Deus quer um relacionamento com a igreja dele. A igreja dele não é um pastor. A igreja dele somos nós. Um povo. Um povo que se chama pelo nome dele. E é isso que Deus quer, um relacionamento. E era isso que Deus queria com aquele povo lá em Êxodo 20. E aí Deus falou que queria falar com o povo. E aí olha que interessante, no versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões. Olha a manifestação de Deus. Porque Deus, quando vem, Ele pode vir numa brisa suave. Mas Deus pode vir numa ventania, numa tempestade. E Deus veio naquele momento com voz de trovão. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. E o clamor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Deus não nos quer de longe. Deus é Deus de perto.
Deus nos quer perto. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus não quer matar ninguém. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. Deus veio, respondeu Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo não entendeu. O povo não entendeu que essa voz que veio como trovão, que veio como relâmpago, não veio para os matar, não veio para trazer medo para eles. Essa voz e o que Deus queria era gerar neles temor e não medo. E naquele momento, aquele povo teve medo de Deus. E é interessante que Deus falou para mim: sabe por que eles tiveram medo de mim? Porque eles tinham uma mentalidade tão grande de escravos e não de filhos, que eles tinham medo de ser castigado. Porque o escravo, ele é castigado, mas o filho, ele é corrigido. Deus não quer te castigar. Talvez você está aí e vive dizendo: Deus está me castigando, mas Deus não está te castigando. Deus está te corrigindo. Deus está tentando te trazer para perto dele. Você não está entendendo. Entenda nessa noite. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para falar com você. Eu não sei quem é você, mas o Senhor traz um peso da sua dor por causa do castigo. Que o Senhor liberte a sua mente nessa noite e você entenda que Ele te trouxe e que Ele tem te apertado, que parece às vezes que vai te matar, mas não é para te matar, é para te corrigir. Busque Ele, ainda em meio ao trovão. E a palavra dessa noite, eu dei um tema para ela, porque é de costume nosso dar um tema. E diz assim: como lançar fora todo medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E lá em 1 João 4, do versículo 9 ao versículo 21, eu vou me adiantar, senão não dá para falar nem a metade. Diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa Jesus publicamente e diz que ele é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Deus aqui não diz que Deus sente amor. Aqui diz que Deus é amor. Aquele que é amor, ele sente amor, ele transborda amor, ele libera amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Esse temor é o sentido do medo. No amor não há medo. E você vai entender a diferença de medo e temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o amor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você ama a Deus, você vai estender as suas mãos nesse tempo de caos sobre o mundo. Você vai ser bênção na vida de um vizinho, na vida de uma pessoa. E diante dessa palavra, o Senhor trouxe para mim que o nosso pecado enquanto igreja está lá em João 14, 21. Mas eu quero primeiro falar o versículo 18 para você. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E lá no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor quer se manifestar a nós, a sua igreja, a igreja escolhida. O Senhor quer se manifestar a nós, seus filhos e filhas, feitos por adoção. Nós fomos adotados por meio de Jesus. E o Senhor quer se manifestar a nós. E é por isso que nós, enquanto igreja, nós temos pecado. Porque muitas vezes nós não entendemos que nós temos um Pai que cuida de nós. E deixamos o medo nos dominar. O medo tomar conta da nossa vida. Muitas vezes nós pecamos porque nós deixamos o sentimento de orfandade entrar dentro do nosso coração. Mas ali, em João 14, 18, o Senhor diz para nós: não vos deixarei órfãos. Nesse tempo de crise que o mundo está vivendo de caos, você não é órfão, você tem um Pai. E esse Pai te ama. E Ele diz que se você tem os mandamentos dEle e o guarda, você o ama. E se você o ama, você será amado do Pai. E Ele vai se manifestar a você. Você precisa da manifestação de Deus? Obedece os mandamentos.